Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder ler a palavra do Senhor. Vamos continuar no livro de Mateus. Hoje vamos ler os capítulos 5 e 6 do livro de Mateus, beleza? Então vamos dar início aqui em Mateus capítulo 5. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram. A chave caiu. Deixa eu pegar aqui, peraí. Bora lá. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então a palavra do Senhor nos mostra que se formos insultados, formos rejeitados, se falarem coisas contra nós, se quiserem nos deixar chateados, tristes, aí até mais coisas absurdas aqui que nós poderíamos comentar, né? Mas se tudo isso for por causa do nome do nosso Senhor, fica tranquilo, pois a nossa recompensa não está nessa terra, a nossa recompensa está no céu. Então fale, proclame, viva a palavra do Senhor, espalhe o evangelho para todas as criaturas, por onde você estiver, fale sobre a palavra de Deus e mais do que isso, por onde você caminhar, seja um exemplo de cristão, seja um exemplo de Cristo. Então, não tenha medo, cara. Não tenha medo. Se você for julgado por você, viver as vontades do Senhor. Não tenha medo, porque a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa está lá, ó, no céu, junto com o nosso Senhor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve mais para nada. Perdão, não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sob um monte? Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar as dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que perante o tribunal... Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o altar para... Rapaz, eu tô lendo um trem aqui, as vistas estão embaçando. Vamos lá. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece
fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão o acusador entregará você ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Cara, às vezes eu confundo aqui as palavras porque fica difícil, né? Vou tentar aqui, peraí. De segurar a Bíblia com uma mão só. Mas vamos lá. Assim eu consigo ler até melhor. Não dá, cara. Fica numa posição muito desconfortável. Mas vamos lá. Se caso eu errar alguma coisa aqui, eu volto e releio. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Olha para você ver. Deus não fala aqui, né, que para não cometer o adultério, para não trair, mas só de olhar e desejar aquela mulher, você já está cometendo adultério no seu coração. E essa palavra, ela vai de encontro com várias pessoas da nossa sociedade, né? Inclusive, essa é uma palavra que eu reflito para mim mesmo. Quantas vezes, por um olhar, por um pensamento, nós cometemos adultério no nosso coração? Quantas vezes, hein? Então, é de fato buscar cada vez mais a presença do Senhor, buscar entender mais cada vez as palavras de Jesus, porque é aqui que nós temos o manual de instrução de como agir diante desse mundo. Só de olhar para uma outra pessoa e desejá-la, de possuí-la, já estamos cometendo adultério. Então vamos tomar bastante cuidado, pois o adultério nos afasta do Senhor, a traição nos afasta do Senhor. E antes de pensar de só em trair a esposa, em primeiro lugar nós estamos traindo a Deus. Porque muitas vezes julgamos, né, a atitude de Judas, que traiu Jesus, mas e nós? Só de olharmos para uma pessoa na rua e desejar possuir ela, já estamos cometendo uma traição. Então não se esqueça que, cara, devemos sempre renegar a si mesmo e voltar a viver para Cristo. Não se esqueça disso. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado fora no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos, não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim e não quando é não. O que você disser além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também à esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês.
Assim, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de imposto não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Olha para você ver, Jesus ele vai totalmente contra as coisas que o mundo diz. O mundo diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus vai além. Jesus fala, ame também ao seu inimigo. Olha para você ver quão difícil é colocar isso em prática, né? Aquela pessoa que nos deseja mal, aquela pessoa que quer ver o nosso mal, Jesus fala, ame o seu inimigo. E por que ele fala isso? Porque ele nos amou. Quantas vezes nós somos inimigo do nosso próprio Pai, do nosso próprio Criador, pecando, indo contra a vontade dele, adorando falsos deuses, pecando contra a castidade, desonrando o nosso pai, a nossa mãe, matando, roubando. Quantas vezes nós somos inimigos do nosso próprio Senhor? E mesmo assim ele nos amou e morreu para nos salvar na cruz, cara. Então olha para você ver a maravilha do amor do Senhor. E ele vai totalmente contra e nos diz que pelo seu ensinamento nós devemos amar os nossos inimigos. E ele nos faz um convite, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então Deus nos pede a perfeição. Somos seres imperfeitos, mas Ele pede para que nós busquemos a Ele, pois é só na busca para com Ele que nós alcançamos a perfeição. E a perfeição nós não vamos alcançar nessa terra. A perfeição nós vamos alcançar junto com Ele, lá no céu. Capítulo 6. Prestem atenção, não pratiquem a justiça de vocês diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está no céu. Por isso, quando você dar esmola, não mande tocar trombeta na frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz, para que a sua esmola fique escondida, e o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente, e o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Olha que lindo. A Bíblia nos ensina até mesmo a conversar com o Senhor, o momento ideal para conversar com Ele. E esse momento, cara, é a gente fechando a nossa porta do nosso quarto, ali no nosso íntimo, só eu e Ele, só Deus e eu. E é nesse momento que nós devemos nos entregar, que nós devemos desabafar, que nós devemos adorar a Ele verdadeiramente, orar com muita fé, pois é no oculto que Ele te engrandece, é na escondida que Ele te mostra, é no lugar onde ninguém está te vendo que Deus está te vendo. E é nesse momento, assim como diz na palavra, fecha a porta e reza ao seu Pai ocultamente, e o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Então Ele te escuta. Quando você está ali sozinho, no íntimo, só você e Ele, sem mais ninguém, sem que mais ninguém precise ver que você está orando, de pé, levantando as mãos, dentro de uma igreja, dentro de um lugar lotado, onde todos estão vendo, legal, bacana, mas é no cantinho do seu quarto, no escuro do seu quarto, com a portinha fechada de joelhos, que o Senhor te escuta. É no cantinho, é no silêncio, é no momento íntimo que Ele te escuta. Então, faça a sua oração íntima com o Senhor todos os dias, no seu local, no seu quartinho, ali junto com o Senhor. E pode ter certeza que Ele te escutará e vai te recompensar. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda mais antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim. Olha para você ver a oração mais poderosa que nós podemos fazer. Foi a oração que Jesus
nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu lembro de uma vez, eu estava participando de uma missa, e o padre falou algo que me chamou bastante atenção. Ele dizia que uma fiel, uma moça da igreja, chegou para ele e perguntou assim: Padre, qual que é a oração mais poderosa, aquela que eu possa fazer que Jesus vai me ouvir instantaneamente? O padre na hora respondeu para ele assim: o Pai Nosso. Ela falou assim: não, mas eu quero aquela oração bonita, que eu possa falar palavras maravilhosas, que o Senhor possa me escutar, que eu possa ali pregar e falar, e falar, e falar, e falar bonito, e isso e aquilo. Aí o padre virou para ela e falou assim: o Pai Nosso. Pois essa é a oração mais poderosa que nós temos. Essa oração foi a oração que Jesus colocou para todos nós. Ele mostrou como nós devemos rezar para o Pai. Vocês devem rezar assim. E aí ele cita o Pai Nosso. Olha para você ver, é Jesus quem nos ensina o Pai Nosso. Essa oração vem dos lábios do nosso Senhor. Então não existe oração mais poderosa do que o Pai Nosso. Reze o Pai Nosso, mas não só da boca para fora, não só naquela forma ali gravada, né? Como se você estivesse ditando ali o Pai Nosso de forma gravada mesmo. Não, pelo contrário. Reze o Pai Nosso do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Reze o Pai Nosso verdadeiramente. Pode ter certeza que o Senhor, Ele te escuta. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Quando vocês jejuarem, não fiquem de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Quando você jejuar, perfume a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu Pai, que vê o escondido, e seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Eu destaquei aqui também a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre essa parte que nós lemos aqui, sobre o jejum, que diz o seguinte: jejuar é privar-se de algo imediato e necessário, a fim de ver perspectivas novas e mais amplas para a realização da vida. Trata-se de deixar o egocentrismo para crescer e dispor-se a realizar novo projeto de justiça. Jejuar para aparecer é perder de uma vez o sentido do jejum. Então, sempre que fizer jejum, faça por causa do Senhor, não para mostrar para os outros, mas porque você está querendo se abster de algo para que as suas vontades sejam negadas e que as vontades, que os propósitos de Deus sejam prevalecidos na nossa vida. Então faça o jejum por causa disso, para pararmos de viver segundo as nossas necessidades e começarmos a viver segundo os propósitos de Deus na nossa vida. E faça isso sem querer demonstrar para o outro. Faça isso por causa de Deus. Faça isso por causa do Senhor. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o seu olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o seu olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é escuridão, como será grande a escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Olha para você ver.
Quem de vocês pode crescer 1 só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Os pagãos é que ficam preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês, em acréscimo, todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Então, a nossa busca fundamental deve ser o reino de Deus. Todas as outras coisas que nós precisamos para sobreviver nessa terra, pode ter certeza que assim como Jesus, assim como Deus alimenta os pássaros, Ele também vai nos alimentar. Então, a nossa busca, em primeiro lugar, deve ser as coisas do alto, deve ser as coisas de Deus. Então, busque sempre, sempre, sempre Deus em primeiro lugar, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Assim a gente finaliza, com a leitura do dia de hoje. Amanhã estamos aqui de volta para poder continuar no livro de Mateus. Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.